Oi, pessoal, eu sou a Thaís Polimene, sou apresentadora, curadora, roteirista. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja. Tô com batom rosa, tô com uma blusa vermelha, brincos vermelhos de caju, uma pulseira preta. Tenho algumas tatuagens no corpo. E na minha frente estou com o João Catan. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado. Você pode fazer sua audiodescrição pra gente? Com certeza. Eu sou o João Catan. Sou um homem branco, com cabelo curto, um pouquinho enroladinho. Tô com uma camisa branca feita pela minha tia, com muito carinho. Uma calça preta. Sou meio na média da altura, né? Acho que 1,68 por aí. Média, eu também tenho essa média. E estou aqui muito feliz de estar na presença dessa gente querida. Obrigado pelo convite. A gente está super feliz. E, aliás, que encontro legal, né? Foi por meio de uma amiga em comum que vocês conheceram na Bahia. Então, a gente já estava falando aqui que a gente ama a Bahia. Que beleza. E, João, você tem muitas profissões. Conta pra gente tudo que você faz, assim, e depois a gente vai se aprofundar em cada uma. Bom, para contar, assim, eu acho que minha profissão é importante dizer que é músico, né? Legal. Eu sou músico, mas dentro da música eu tenho algumas áreas de atuação. Eu comecei na música já quando era pequeno, né? Estudei numa escola chamada Waldorf Michael, uma escola que foi maravilhosa para mim, onde eu desde pequeno tive acesso a muitos pais que eram músicos, que tocavam lá. Um deles era um flautista chamado Toninho Carrasqueira, e quando eu chegava de manhã ele estava na quadra da escola, sempre tocando, ensaiando, aproveitando a acústica. E tocava choro, e aquelas coisas já iam ficando na cabeça. Depois eu tive 2 professores que foram na verdade 3, a Mônica, a Thalita e o Luciano, que foram professores assim que tinham uma seriedade diferenciada com o estudo da música, né? Que não faziam da aula de música ser uma aula qualquer. Tinham um certo grau de perfeccionismo, tinham uma paixão, um amor pela música, e foram pessoas que foram introduzindo, né, aquelas coisas dentro de mim, dentro do meu coração. Lá eu tive a oportunidade de ter um primeiro acesso a instrumentos. Toquei violino, flauta quando eu era pequeno, um pouco de piano e violão. O violão era meio grande, aí ganhei um presente da minha avó. Minha avó Isa me deu um violãozinho menorzinho de Dia das Crianças, até hoje, que foi uma reviravolta na minha vida. Ah, foi aí que você se apaixonou? Foi aí que eu me apaixonei. E nessa escola tinha muitos colegas que já tocavam, que eram filhos de músico. Na minha família especificamente, não tem músicos profissionais. Pois é, foi isso que eu vi, porque o seu pai é fotógrafo, a sua mãe é atriz, e aí eu fiquei, como será que ele foi pra música? Então foi influência da escola. Tá? Foi da escola, vendo ali aquela turma. E aí comecei a tocar com meus colegas na hora do recreio. Em determinado momento, o recreio já era um ensaio. Nossa. A gente nem saía da sala, batia o sino e já plim, plim, pega o violão e começa a tocar. E aí fomos, né, a partir disso tocando. Eu saí da escola, me formei e eu morei aqui um tempo na Vila Madalena. Ah, sim. E aqui na Vila Madalena eu conheci mais samba mesmo, né? Lá eu já conhecia bastante da raiz da cultura popular, porque os nossos professores cantavam música popular com a gente, e um pouco de música clássica também. Mas aqui, quando eu já era adolescente, eu comecei a vivenciar mais o samba de rua, essas coisas. Conheci um professor chamado Marcos Arraes, um violonista, compositor e cantor, que ele me apresentou um compositor chamado Adoniran Barbosa. Adoro. E aí as coisas realmente mudaram na minha vida. A hora que eu ouvi o Adoniran, e não é que eu ouvi uma música do Adoniran, o Marcos é uma pessoa especial porque ele conhece o repertório de cabo a rabo. Uau! Então ele me mostrou aquelas pérolas do Adoniran que não eram tão conhecidas. E eu ouvia uma, eu ouvia outra, eu falava, nossa, que história bonita dessa música, que drama, que coisa interessante, né? E comecei a ter essa curiosidade muito forte por conhecer mais o trabalho do Adoniran Barbosa. Junto a isso, conheci o trabalho do Dominguinhos, Luiz Gonzaga, que eu conheci quando eu era criança, né? Minha avó é sergipana, e eles vieram para cá, para São Paulo. Meu avô é baiano, de Salvador, minha avó é sergipana.
A primeira vez que eu ouvi Luiz Gonzaga, eu era pequeno. Uau. Eu tava na casa da minha avó, e aí eu tava sentado e ela falava, ó, meu filho, você tem que aprender o alfabeto de onde eu venho. E o Luiz Gonzaga, ele tem uma música que, se eu não me engano, chama Alfabeto do Sertão, ou ABC do Sertão, né? Essa música. Então, minha avó fazia questão que eu decorasse aquela música. Porque é diferente do alfabeto Que é que a gente aprende aqui em São Paulo, né? E ela queria que eu conhecesse, né, essa origem. Então, desde pequeno, eu já tinha essa coisa de ouvir Luiz Gonzaga muito com ela. Eles eram muito musicais, né? Minha avó e meu avô ouviam muita música baiana. Caetano Veloso, Gilberto Gil. Então, essas pessoas já foram fazendo parte da minha vida, né? E o Adoniran foi uma descoberta um pouco posterior a esse momento. Quando eu descobri o Adoniran, foi mesmo a questão do samba paulista, assim, que me fascinou muito. Essa narrativa sobre São Paulo, essa narrativa sobre os acontecimentos na vida das pessoas. E ouvindo aquilo, né, conheci o violão 7 cordas e o cavaquinho, que eram instrumentos que eu já tinha um cavaquinho, assim, quando eu era adolescente, tocava também na hora do recreio. Fiz muita bagunça nos recreios da escola. Pois é, era animado o recreio da escola. Era bem animado. Era um sarau. Aí, enfim, né, comecei a me dedicar mais pro cavaquinho, aprender violão 7 cordas, por influência de alguns professores. E isso culminou nessa época, eu conheci a Nina Barbieri, que eu tenho um duo com ela chamado Joanina. O nome é maravilhoso, eu amei. A Joanina começou muito tempo depois do que a gente já se conheceu, porque a gente se conheceu aqui em São Paulo por morar perto. Eu conheci ela uma vez na Praça Pôr do Sol, que é aqui em São Paulo, onde eu estava tocando. A gente devia ter uns 15 anos. E o pai dela chegou lá de moto com ela e eu estava tocando com meu parceiro, Paiva. E aí a gente começou a tocar com o pai dela, que é percussionista. Nossa! Aí, anos depois, em uma outra ocasião, a gente se encontrou já grande, né? Falou, caramba, tô aqui com seu pai, você era pequenininha, tava lá junto e tal. E ela é uma cantora excepcional, com uma família ultra musical. A mãe dela, Estela Barbieri, é uma compositora também. O pai dela, o Xan, é percussionista. Os irmãos tocam. E a partir daí a gente também criou um ambiente, eu e ela, de muita experimentação juntos. Eu e ela experimentamos, tocamos muito, né, assim, nesse período, tentando encontrar a nossa própria música, tocando forró, tocando samba. E eu não cantava muito, né, nessa época. Eu gostava mesmo de compor. Minha ideia, eu sempre fui uma pessoa que, às vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas como que você, né, se tornou esse compositor que eu estou me tornando a cada dia, né? Porque a busca é diária pela composição. E minha busca mesmo por tornar-se um compositor foi porque, entre esses amigos músicos que eu vi que eu tinha um pouco de... não tinha muita paciência para aprender música dos outros. Ah, tá. Eu falava, caramba, eu quero mudar a música dos outros. Aí eu mudava e alguém falava, opa, não pode. Não é isso. Não pode. Aí eu aprendia uma música de alguém e já fazia uma copiando um pedacinho ali, alguma coisa que eu gostava, né? Aí eu comecei a ver e falei, caramba, eu acho que eu gosto mesmo é de compor. Até então, música popular. Música popular. Até então, até meus 17 anos, sempre música popular. E aí, essa composição é tanto música quanto letra que você... Tanto música quanto letra. Na parte da letra, vamos dizer assim, é uma coisa que eu busco me aprofundar cada dia mais, né? Porque eu tenho... A minha formação, anos depois, em música clássica, me deu muita base instrumental, né? E aí vem essa questão muito complexa, né? Que algumas pessoas me perguntam, né? Meu pai até me perguntou esses dias. Meu pai é fotógrafo, meu pai também sempre me apoiou muito dentro da música. Fico muito feliz por ter tido todo esse apoio dentro da minha casa, essencial, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm e isso dificulta as coisas, né? Muito. Falar que quer ser músico em casa é chocante. Artista, né? Como todo. É que a sua família é de artista, né? Acho que também facilita. Mas, como é que se diz? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Poderia ser que eles não aprovassem, né? Não foi fácil convencer ninguém, né? Mas a questão que eu estava dizendo agora sobre a questão da composição é que existem alguns tipos de composição, né? Existe a composição, por exemplo,
da música clássica voltada para orquestras sinfônicas, que é instrumental. Existe aqui a canção popular, a canção, né? Que aí envolve letra e melodia e harmonia, né? Tá. Então, às vezes, as pessoas até acabam confundindo, e eu confundo isso também até hoje, porque é muito difícil de entender qual é o trabalho do compositor. O que o compositor faz, né? Então, eu acho que é muito difícil a gente enquadrar o que o compositor faz, porque existem muitos tipos de compositores. Tá, por exemplo, entendi. o Djavan, né? Que eu vim a conhecer alguns anos depois. Djavan e João Bosco não fizeram parte da minha formação lá atrás, como fez Luiz Gonzaga, Doniran, esses caras que eu gostava muito. O Caetano Veloso, etc. O Djavan é um letrista e músico, né? Então, essa parte da canção popular, de quem escreve a letra e a música, não é uma coisa que nem todos que escrevem a música escrevem a letra. Tá. E vice-versa, né? E eu comecei a me dedicar para poder fazer os dois, com muita dificuldade, obviamente, né? Porque acho que sempre tem um lado que vai ser mais natural para nós, né? Mas, por sorte, eu tenho o Marcos Arraes na minha vida, que é um grande poeta, sobretudo, que vem me dando possibilidades de refinar a minha escrita poética. E como que funciona o seu processo de criação hoje, de música? Porque eu sempre tenho uma curiosidade de saber, vem primeiro a letra, depois a música, como que é? Essa é uma pergunta boa mesmo, porque assim, eu acho que para responder essa pergunta, volta um pouquinho para trás, né, nesse ano aí, meados de 2018, quando, se eu não me engano, minha memória é meio complicada, mas eu acho que foi nessa área mais ou menos, minha mãe foi trabalhar com uma companhia chamada Fins e Pasca, uma companhia de teatro físico, uma companhia maravilhosa, que inclusive meu tio tem um circo chamado Naudícaros aqui em São Paulo, inspirado no trabalho deles. Eu já assisti o espetáculo do seu tio na Fiesp. Nossa, é lindo. É maravilhoso. Visualmente é um espetáculo mesmo. E aí, bom, isso também me influenciou muito nessas coisas boas aí da infância. Super, imagina. Ter crescido naquele ambiente fantástico. Né? Fantástico, é. Que inspira literalmente muito a nossa fantasia. Uhum. E aí minha mãe foi para lá, nessa época ela foi para Itália fazer uma turnê. E eu fui acompanhar ela como estagiário, fazer técnico de palco, aprender um pouquinho. Nós viajamos pela Europa, a turnê foi se estendendo e o último espetáculo foi na Suíça. Nesse último espetáculo, a Maria Bonzanigo, que é a compositora dessa companhia, me apresentou para o professor dela, um senhor que tem mais de 85 anos, chamado Paul Glass, um personagem importante para a música mundial, porque ele formou muitos músicos, né? Ele foi um grande compositor de Hollywood na época antiga. Quem quiser saber mais pode procurar Paul Glass. E o Paul Glass me chamou para ir na casa dele. Eu toquei uma música para ele, ele olhou assim para mim e falou: eu gostei disso aí, mas pode melhorar, viu? Aí eu falei: é mesmo? Aí ele falou: vem aqui na semana que vem. Eu falei: bom, vou voltar lá. Voltei. E aí ele botou uma partitura na minha frente e falou: você sabe um pouquinho? Eu falei: olha, eu sei bem pouquinho e tal. Aí ele falou: mas seria importante você aprender isso. Tá. Aí eu falei: mas eu faço um outro tipo de música, né? Porque ele queria me ensinar uma matéria bem específica chamada contraponto da música clássica. E eu falei: não sei se isso vai ser tão importante para mim, né? Falei assim, honestamente, abertamente, para ele também não perder o tempo dele. Aí ele falou: você conhece o Francis Haime, que foi um compositor, está vivo, né? Da Bossa Nova, muito importante. E alguns colegas que ele citou o nome, eu falei: conheço. Ele falou: então, eles foram meus alunos, estudaram comigo, se eu não me engano, em Los Angeles, e eles sabem isso aqui muito bem. Então, se você gosta, eu acho que é melhor você aprender alguma coisinha. Eu falei: tá convencido, então vamos lá. Aí comecei a estudar com ele, contraponto e tal, e aprendi algumas técnicas de compor, né? Que eu não sabia que até então que existia. A composição para mim era algo só intuitivo. O compor era uma coisa de pegar o violão e sair tocando. O Paul Glass me mostrou esses modelos de composição da música clássica, erudita, né? Chame como quiser, que vem do período desde o Renascimento até o Romantismo, né? Barroco. Enfim, eu pude aprender algumas técnicas, como contraponto e harmonia, da música instrumental e vocal, que me deram, tecnicamente, muita estrutura
para pensar em como criar, de onde partir. E aí tem que usar essa... É possível usar essa técnica para música popular? É possível. É possível, assim, vamos dizer, de uma maneira bem assim, direta. A técnica usada ao pé da letra não vai virar música popular, vai virar música clássica. Tá. Mas eu acho que é como tudo na vida que a gente aprende, é que nem cozinhar. Né? A gente sabe que para fazer uma receita, a gente precisa de um pouquinho de sal, um pouquinho daquele tempero. Então, eu acho que essas técnicas, no sentido técnico, são temperos que a gente pode agregar na nossa culinária. Então, quando a gente vai cozinhando a nossa composição, poxa, um pouquinho de Djavan, um pouquinho de Caetano Veloso, um pouquinho de Bach. Olha! E aí eu acho que é criação de vocabulário, né? Não é a técnica fria, mas criar esse vocabulário de conhecer técnicas, e Tom Jobim, né? Obviamente, eu não citei ele aqui, mas tudo de bom. Tudo de bom que tiver, a gente é livre para usar. E aí o Paul Glass depois me apresentou outros professores que foram alunos dele, do Conservatório de Lugano, e eu fiz a bolsa para passar o concurso, né, para passar no curso de composição, apliquei e passei. Não tinha nunca estudado música clássica, né? Mas até quando me chamaram, eu falei, vocês têm certeza? Tá certo. Eles falaram, não, tá certo mesmo. Eu falei, porque eu não sei, né? E o começo foi bem sofrido, foi bem difícil, assim, eu penei bastante. E tive a sorte de encontrar dois maestros, o Ivo Antonini e o Giovanni Albini. O Albini, ele faz um trabalho maravilhoso, porque além dele ser um grande compositor, ele toca o ukulele. Nossa! E eu tocava cavaquinho. Parecido, e tinha né? discriminação, né? Sobre, cara, o cara estuda música clássica, mas toca cavaquinho. Que história estranha. Aí eu cheguei lá, né? Eu lembro na primeira aula com esse compositor, aí ele falou, o que é isso aí? Aí eu falei, lá vem, né? Vai brigar comigo. Aí eu abri assim um cavaquinho ali. Nossa, maravilhoso. Traz aqui. Vamos ver o que dá pra fazer com isso. Aí ele tem um trabalho lindo. Ele toca compositores da música clássica no ukulele, né? E aí, enfim, tive muita afinidade com ele. E ele foi a pessoa que me deu essas pistas de dizer, ó, tá vendo isso aqui? Porque o trabalho que eu fiz com ele era muito específico de técnica para aprender a fazer composições no estilo baquiano. E aí ele olhava assim e falava, tá vendo isso aqui, que bonito? Tenta botar isso numa música sua. Olha essa coisa aqui, aplica lá, vê se funciona. Começou a me dar essas orientações. E aí, como que é hoje em dia, né? Porque esse período de formação não foi um período onde eu compus muitas coisas autorais. Tá. Foi aprendizado. Foi aprendizado. Fiz uma música para um espetáculo chamado Nuda, da companhia Fins e Pasca. Que legal. Então foram coisas bem específicas, composições para orquestra, composições para quarteto de arco, focado muito na música clássica. Tá. Né? Você compôs para orquestra. Sim. Como que é isso? Porque tem que compor para cada instrumento? Tem. Gente. Olha, é uma doideira. Quanto tempo demora? Depende do quanto você está preparado para isso. Depende de quanto tempo você se dedica, né? Eu diria que são alguns anos, sabe? Se você tem esse foco na vida, exige uma dedicação de conhecer todos os instrumentos. Então tem que conhecer todos os instrumentos. Tem que conhecer. Tá. Para quem estiver aí assistindo, e quiser, pode ficar tranquilo porque é uma maravilha conhecer todos os instrumentos. Você vai se apaixonar por todos. Vai querer tocar todos, né? Eu imagino. Então, é um processo que você precisa se dedicar bastante, né? Foram quantos anos de estudo? Foram 4 anos de estudo para formação em composição e arranjo. E é tempo integral? Na verdade, Tá. Então, Sim, música quase, não tem jeito, né? É dedicação mesmo. Dedicação mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu, depois dessa formação, né, entrei no mestrado em música contemporânea e comecei a me dedicar mais para fazer... Eu falei, quero agora fazer a minha composição e começar a poder realizar o que eu faço, não só ficar compondo para outras pessoas, né? Porque às vezes eu compunha para outros compositores, às vezes alguém me encomendava uma coisa, às vezes eu produzia, escrevia uma música, na Joanina mesmo, sou eu quem componho. Eu falei, quero começar a fazer o meu. Tá. Aí entra a crise, né? Que é a pergunta que você me fez. Como que faz?
Isso. Então, eu acho que para quem está buscando isso, pelo menos a minha experiência, o confortante é você tentar achar o seu jeito. Tá. Né? O meu jeito é um pouco tudo junto. Fazer a letra e a música juntos. Tá. Nem sempre foi assim. Antigamente eu fazia a música, né, a parte musical, e depois tentava escrever uma letra. Mas eu acabei vendo, através de algumas experiências, que eu acho que a palavra da poesia é uma coisa e a palavra da música é outra. Elas têm efeitos diferentes, né? Recitar uma música nem sempre é tão impactante quanto recitar uma poesia. Ah, verdade. Né? É como se fossem idiomas diferentes conectados, né? Porque a poesia, ela vem só com a palavra, né? Sim. Não vem acompanhada desse todo, que é a melodia, a harmonia, esse ritmo. Então, eu não sou poeta no sentido de escrever poesias assim, não publico nada, mas gosto de ler, me interesso por isso e vejo que os poetas têm uma diferença assim, entre alguns poetas e algumas pessoas que escrevem só letra, né? Tanto que teve um trabalho que eu fiz que me ajudou muito para isso, que eu estudei Lied, que é uma técnica de um compositor muito importante na música clássica chamado Schubert. E ele pegava esses poemas, ele é alemão, pegava poemas do romantismo e ele escrevia música em cima de poemas. Então eu tive praticamente 1 ano onde eu peguei, nesse meu percurso de formação, que era o quê? Pegar poesias e transformar em música. Poesias que não eram minhas, né? Poesias em português. Nesse caso era em alemão. Nossa, gente! Mas assim, foi uma grande escola isso. Porque musicar coisa dos outros também te ajuda a ter uma percepção, né? A música ela é um pouco misteriosa. Eu acho que não existe um caminho. Eu acho que quanto mais você puder abrir e se nutrir de coisas diferentes, na hora que você tiver essa inspiração, essa vontade, ela vai vindo pelas bordas, pelas coisas que você fez, que você conhece, né? Mas o meu processo é assim, eu costumo pegar o violão e vou tocando. Então você compõe no violão. Porque tem gente que compõe no piano, né? Tá. Eu vou compondo e escrevendo ao mesmo tempo, né? Eu gosto de fazer dessa maneira. Geralmente, para essas músicas minhas autorais, eu não escrevo. Eu, apesar de ter essa formação de música clássica, que é tudo escrito, eu gosto dessa liberdade de fazer um pouco com a minha própria mão, com a minha própria mente, e ver o que sobrou daquilo depois. Tá. Se eu lembrar, eu acho que é porque ficou bom. Olha, você nem chega a gravar, eu achei que você... Não, eu gravo. Ah, tá. Mas eu digo assim, eu toco uma vez, toco 2, toco 3, aí tem vezes que você esquece, né? Aí eu falo, se tá aqui ainda é porque realmente, né, vejo, putz, aqui eu não copiei de ninguém? Será que isso aqui já não existe? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Pois é, porque tem tanta música, acho que deve ser muito difícil fazer algo muito diferente do que existe. Eu acho que é. Não é? Eu não sei se eu já fiz algo tão diferente. Mas a grande busca, eu acho que da música contemporânea é essa, né? A música contemporânea, mesmo a música contemporânea clássica. O que é considerado música contemporânea? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, que eu não sei se eu vou ter a capacidade de respondê-la. Mas a música contemporânea, ela busca não ser a música do passado, né? É o que está rolando hoje. É a música de agora. Né? Então, em um certo sentido, toda música que está sendo feita hoje, ela é contemporânea. Mas dentro da música clássica, a música contemporânea, que envolve a eletroacústica, que envolve novos sistemas que relacionam a música eletrônica junto com instrumentos de música clássica, né? É o que vamos dizer assim, a quebra dos padrões harmônicos. Nossa, isso é muito interessante. É um pouco uma desconstrução, né? Podemos resumir assim. Eu lembrei agora de quando chegou a guitarra elétrica, né? No Brasil, e aí fizeram até manifestação contra. É um pouco isso, né? Tipo, o que tem de novo é a música contemporânea, né? É isso mesmo.
E o que você está achando, assim, da música contemporânea? Porque muita gente, eu falo assim, é porque não se fazem mais compositores como antigamente. Eu falo, que vocês não conhecem, porque vocês só ficam ouvindo as coisas de antigamente. Eu acho que a música contemporânea, ela como tudo na vida, né? Tudo é bom e tudo é ruim, né? Assim, depende do quê e depende do gosto. Eu tive a oportunidade de conhecer um compositor e fazer um masterclass com ele que chama, se eu não me engano, Marco Di Bari. Eu me lembro que o sobrenome dele é Di Bari. E esse cara, ele falou uma coisa que gostei muito, que o gostar dentro da música se relaciona com a nossa memória afetiva. Ai, que lindo. Geralmente, o que faz eu gostar de uma música e você não gostar? Ou vice-versa, né? O que faz a gente tá lá naquele boteco de noite, começa a tocar aquela música e você já vê o outro secando as lágrimas, assim. Esse fenômeno, né? E essa foi uma pergunta que eu me faço todo dia. O que faz, né? Ontem mesmo, eu não sou uma pessoa que choro dificilmente. Ontem, passando no coisa de vídeos, eu vi 20 segundos de um vídeo que me fez chorar. Olha. E esse cara me deu uma explicação plausível, que eu gostei muito, que foi a memória afetiva. Algumas músicas acessam lugares de identificação dentro de nós, né? Onde fazem a gente se lembrar de algo emocionante do nosso inconsciente. Eu não sou psicólogo, não posso me aprofundar no aonde, mas eu vejo que para mim é assim. Quando algo me toca muito é porque tem uma relação com o meu passado, né? Tem uma identificação, né? Tem uma identificação. E eu acho que nós, assim, numa maneira geral, somos muito acostumados a gostar de sentir essa emoção dentro da música. Né? O brasileiro, com certeza. Você que teve experiência no exterior, também é assim no exterior? Olha, eu acho que tem uma coisa na cultura brasileira que eu cheguei lá achando que era normal e descobri quando eu voltei pra cá que não é tão normal assim, que é falar essa coisa assim, gente, vamos cantar todo mundo. Aí todo mundo se olha assim, mas o show não é seu? Porque a gente com o Duo Jolina, a gente toca bastante lá, né? Fizemos shows incríveis, inclusive tocamos com a Lia de Itamaracá, uma personagem. Você tá brincando. Tocamos com ela no Solar Festival em Zurique. E essa sexta vai ter um show. A gente tá gravando, né? Quando vocês assistirem já vai ter passado. Mas vai ter um show de graça, aliás. Olha que aqui no centro de São Paulo. Gente, se vocês puderem, vão lá assistir. Vão lá assistir. Maravilha. E vocês tocaram com ela? Nós abrimos o show dela, né? E aí, né, foi muito engraçado, porque esse show em específico tinham muitos brasileiros. E aí, você fala, não preciso nem cantar, olha que maravilha, todo mundo canta. Eu vi esses dias, acho que foi no Instagram, que as pessoas fizeram uma comparação, como é um show no exterior e um show no Brasil. No Brasil, a gente nem ouve o cantor, e o cantor ama, e no exterior, tipo, é super sem emoção, assim, parece. Eu diria que é uma emoção diferente. Sem preconceito também, gente. A música clássica, ela tem um grau de introspecção. Eu acredito. E talvez eles tenham um contato maior com a música clássica, né? Sim. É a cultura deles, né? Mas eu acho que, assim, se eu posso dizer algo que é muito impressionante, assim, botar um exemplo. Eu estive agora no Carnaval, no Rio de Janeiro. Fui lá ver os desfiles das escolas. Coisa mais linda do mundo, né? Imagina, eu só vi pela TV. Nossa, vá um dia. E aí eu fui num pagode lá com a minha tia, que me levou. E aí esse pagode foi muito engraçado, porque praticamente não tinha cantor. Todo mundo. Tinha, mas não precisava, apesar de ser um cantor maravilhoso. A música vinha de cá pra lá, de lá pra cá. Era difícil de você entender onde era o palco. Sim. Né? E isso é muito maravilhoso, isso é muito encantador, isso se chama cultura popular. Porque é do povo, para o povo, né? E a música clássica, a música que tem esse grau de complexidade técnica muito alto, ela não é popular. Sim. Ela não é para todas as pessoas tocarem. Sei, para fazer uma peça, por exemplo, de Bach,
para tocar Beethoven, você exige uma qualidade técnica, assim, muito alta. É claro que nós, dentro da música popular brasileira, também, dentro do choro, dentro do samba, dentro de vários gêneros musicais nossos, você também precisa de muita qualidade e preparo, né? Mas essa música mais popular que a gente vê na rua, da galera cantar junto, ela é a música popular. E eu acho que a diferença, se eu posso responder sua pergunta de uma maneira que eu acho convincente, é que esse grau de introspecção vem mais de ter uma pessoa tocando e você ter um momento para você sentir. Que é tão importante quanto participar ativamente do show, né? É diferente, né? Eu acho que é difícil sempre a gente comparar, porque são coisas diferentes. Mas eu acho que são duas coisas maravilhosas. Mas, né? Eu sou brasileiro. Sou daqui, né? Eu gosto de estar lá cantando junto com os cantores. Sim. Essa quentura gostosa. E eu fiquei curiosa para saber, você chegou a estudar, eu nem sei se existe música popular suíça? Olha, não estudei. Mas existe? Eu sei que existe, Tá. eles têm umas tradições de tocar um instrumento. Tá de fole, que elas americanas. Não, é um instrumento bem grande que parece um corno, né? Acho que chama corne de laupe, acho que chama. E eles tocam esses instrumentos que são bem grandões assim, mas eu não sei muitos detalhes, eu não vou poder me aprofundar nesse assunto. Mas é legal saber que existe, né? Existe. Aí, quem se interessar. E eu queria saber, porque você comentou que é muito importante os músicos terem referências. E eu acho que uma das suas referências é o teatro, porque você cresceu no teatro. Conta um pouco da sua relação com o teatro. Bom, minha professora de teatro é minha mãe, né? Eu tentei ser ator um pedacinho curto e vi que não era pra mim, assim. Tá. Um determinado momento eu entrei numa aula de teatro e tal, mas eu me senti meio assim, sem conseguir muito. Tá. Não se sentiu pertencente. Assim. Mas quando eu era pequeno, eu queria muito trabalhar com minha mãe. Ah, tá. Aí eu vivia pedindo pra ela assim, mãe, faz uma peça de teatro pra que tem criança, pra eu poder ir e tal. E aí ela não deixava muito. E aí teve um dia, se eu não me engano, tem uma história que é engraçada, que... Putz, eu não quero me enganar, assim, mas eu acho que foi a Maria Thaís, que é uma diretora, né, muito importante. E eu ficava insistindo pra ela, me chama, deixa eu participar do espetáculo. Eu era criança. E aí um dia ela me chamou mesmo. Aí eu escapuli na hora, assim. Não foi. Não fui, dei o cano na galera. Aí eu acho que eu meio que enterrei a minha carreira, assim, já queimei meu filme com a galera do teatro. Que é pequena, né? Assim, já é uma panelinha. Mas, assim, o teatro, principalmente minha mãe, né? O meu tio e o Daniele Fins e Pasca, que é o diretor da companhia que eu trabalho, um dos diretores do Circo du Soleil, foram pessoas que me ensinaram muito sobre interpretação. Que pra música é importante. Eu acho que é. Tá. Eu acho que é, porque existe uma diferença entre o simples tocar, né? Não que seja simples, mas o ato de tocar técnico e o relacionar-se com uma plateia, né? Tá. E eu tive esses professores maravilhosos, né? Que eu falei aqui, minha mãe, o Daniele, o Marco. Então, assim, eu pude ver essa relação deles com a introspecção, com o texto e acompanhar, né? Me emocionar, vi muito teatro durante a minha vida, por sorte, né? E acho que o teatro, quanto mais nós tivermos essa experiência, não deixe de ir ao teatro. Sim, sabe? Eu sou apaixonada. Não deixe de ver coisas, ver pessoas, porque o teatro não morreu. Não é só aqui na sua mão. O teatro não morreu, não é só o que está lá na tela. Não. O teatro existe. E ele traz muita coisa boa. Assim, eu não vou saber dizer exatamente na música onde ele me deu algo de bom. Mas eu acho que foi na vida. Foi na vida. Minha paixão é dançar. Eu gosto muito de dançar forró. Legal, tá. Foi aí que você conheceu a Ju? Não foi? Foi. Foi no forró lá na Bahia. E o forró é isso, né? O forró, além de ser uma cultura nordestina maravilhosa, além de ser uma música maravilhosa, é dança, né? E é dança, assim, pra todo mundo. Dança junto, curte.
E o forró também foi uma coisa que me ajudou muito, assim, na minha vida. Em vários aspectos, sabe? Acho que assim como o teatro te dá uma base de alguma coisa, você vai... Dança forró, eu fiz algumas aulas, né? Danço há algum tempo, sou realmente apaixonado por isso. Depois você começa a reparar em tudo. Você anda pra cá e fala, opa, onde é que tá o peso do meu pé? Opa, onde é que tá isso aqui? É uma consciência corporal, É uma né? consciência corporal. Então, eu acho que se as pessoas tiverem essa oportunidade de dançar, de ir no teatro, se movimentar com arte, se permitir, são coisas que trazem muitos benefícios para nós. Sim. Não sei como nem por onde, Mas eu vejo todo mundo sorrindo, viu? É uma coisa muito subjetiva mesmo. É a questão de por que você gosta dessa música. Tem a ver com a memória, então o teatro vai também ser incluído em toda essa memória, né? E aí você trabalhou como estagiário, que você comentou, né, em teatro, e como assistente de palco de ópera também, não foi? E assistente de direção também. O que faz cada uma dessas profissões que muita gente não sabe? Então, vamos lá, né? Primeiro, acho que a gente resumiu de uma forma bem longa aqui um pouco do trabalho do compositor, né? Essa qualidade de poder saber compor canções, saber compor também músicas instrumental e saber fazer arranjo. Arranjo é quando alguém te dá uma ideia e você veste essa ideia, faz ela... funcionar dentro de uma proposta, né? O trabalho como compositor que eu faço é mais ou menos dentro dessas 3 áreas. O trabalho como assistente de direção que eu faço é um trabalho mais relacionado à coordenação de equipes. No caso da ópera, para quem gosta e se interessa, é importante saber música, porque vou tentar explicar o contexto geral. Nós estamos fazendo um espetáculo que gira em torno de música. E tudo precisa estar dentro do tempo. Só que o tempo disso é a própria música. E nem todas as pessoas que estão ali dentro da sua equipe são músicos. Você tem algumas áreas, talvez eu esqueça de alguma, mas a área da produção dos maquiadores, figurinistas... técnicos, cenógrafos, coreógrafos, coro, cantores, orquestra, maestro, que nós chamamos de diretor, né? Diretor de orquestra, e direção geral. Nossa, muita coisa. É muita coisa, costuma ter muita gente trabalhando. Então, vou dar o exemplo de Maria de Buenos Aires, que é uma ópera do Astor Piazzolla, uma ópera tango, maravilhosa para quem se interessar, se dê esse luxo de ouvi-la. Nós fizemos essa ópera no Grande Teatro de Genebra, e eu vou explicar um pouco de qual foi a minha atuação lá dentro. Legal. O Daniele e o maestro Facundo são 2 pessoas essenciais dentro desse projeto. Porque um dá o tempo da música e o outro dá o tempo de toda a ação teatral que acontece junto uma da outra. A ação teatral implica desde o momento da troca de palco, troca de luz, troca de figurinos, quando entra um ator, quando sai, o que enquanto um canta, o outro faz... Não sei se eu tô conseguindo explicar bem. Isso é o diretor, é o Daniele que vai decidir. Ele cria toda a parte de atuação. Então, o que acontece? Vou explicar um pouco do processo de criação, como é. Legal. A ópera já está escrita. Tá. Nós recebemos o caderno com a partitura. E vamos para a sala de ensaio, né, chamada sala de prova. Quando a gente chegar lá, tá toda a equipe e a gente vai começar a criar o espetáculo. Em geral, o Daniele sabe muito o que ele quer já. Eu pego o livro, que é a partitura, uma caneta, e aí começa. Enquanto toca a música, né, para os ensaios não vai a orquestra, vai um pianista acompanhador, que ele toca a partitura da orquestra, e os cantores estão presentes, os principais, né? Então começa o pianista a tocar, e a gente começa a falar assim, imaginar na nossa cabeça. Agora sobe o telão. Agora anda o palco para lá.
enquanto essas pessoas, né, os diretores vão falando, eu na partitura tenho que ir marcando em tempo real cada acontecimento dentro dessa linha do tempo. Porque a partitura, ela é uma linha do tempo, né? Dentro da música clássica, ela coordena os acontecimentos dentro do espaço. É como se fosse uma dramaturgia. Uma peça de teatro que tem lá o texto, e aí no caso da ópera é a música, por isso que tem que saber música, né? Quem vai ser um assistente de direção, por exemplo. É importante, porque no caso a gente não seguia nem pelo texto, a gente seguia mesmo pela partitura. Pela partitura escrita das notas, né? Do pentagrama. Então é assim, nós vamos fazendo, e aí acaba o período de ensaios, né? Que costuma ser agora eu não lembro se esse foi... Não lembro exatamente, mas acaba, nós vamos para o teatro. Tá. Quando chega no teatro, o que acontece? Essa partitura vai ser a mãe do espetáculo. Então, por exemplo, eu como assistente de direção, tenho outra pessoa que fica comigo, e a gente tem as chamadas... como eu posso dizer? As ações, né? Tá. As ações que nós temos que dar. Então, geralmente, tá lá, né? Com o rádio na orelha. Enquanto o espetáculo vai acontecendo, você vai com a partitura, seguindo e vai falando assim, baixa o telão agora, vai sair do palco, vai entrar. E aí você faz toda a coordenação na complexidade geral de todas as equipes. Nossa. É um trabalhão. Muito. É um trabalhão. Porque você tem que ficar muito atento aos detalhes, né? Tem. E isso obviamente, isso não é feito por uma pessoa só, né? Tem muitas pessoas dentro de uma produção dessas trabalhando. Entendi. Então, assim, tenho outro assistente, tem um assistente que só passa o rádio para outra pessoa. E a ideia... E essas apresentações são curtas. É todo esse trabalho para depois fazer 4 dias de apresentação. E some. Mas é o teatro, né? A efemeridade, que é tão bela também. É a magia. E assim, é um pouco esse trabalho, para quem se interessar mais, a minha recomendação é: tenha referências, conheça a cultura geral, né? Quanto mais a gente conhecer, mais isso ajuda a gente. E ter o conhecimento técnico, para quem quer especificamente, se interessa por essa área de música para espetáculos, seja, né, desses espetáculos que eu fiz acompanhando a Fins de Páscoa, acompanhando o Circo du Soleil, acompanhando as óperas, seja qual for, amplie o seu conhecimento sobre instrumentos em gerais, sobre a composição, sobre partitura, sobre softwares, que é uma coisa indispensável hoje, né? Você é um músico que está começando agora, você quer se inserir nesse mercado, você tem que saber gravar. Na verdade, você não tem, né? Mas o meu conselho é para que você saiba. Claro. Saiba se gravar, saiba fazer um pouco de engenharia de som no sentido geral, entenda de áudio, né? Porque o áudio, ele é a matéria de hoje em dia da música, né? A música de hoje em dia, ela não é só orgânica no que acontece agora. Ela também é a música que a gente está fazendo aqui. Esse som que entra pelo microfone, sai no computador e vai lá para quem está ouvindo a gente. Então, saber como funciona um encadeamento, de onde o microfone está entrando, parece uma besteira, mas isso é essencial a hora que você está num palco. Porque qualquer problema você tem que ser capaz de administrar, de saber, né? Sim. Você estava comentando sobre os softwares, e aí eu lembrei que hoje em dia a gente tem falado muito de inteligência artificial. Como que está a inteligência artificial na música? A inteligência artificial na música tem caminhado bastante, né? Inclusive... o mestrado que eu atualmente faço, é um assunto muito presente, né? Sobre como construir sistemas de inteligência artificial. Tem uma coisa que é interessante para explicar para quem não conhece muito sobre como que isso acontece, né? E eu acho que eu posso explicar um exemplo que é mais ou menos simples, que é o seguinte. Em um desses estudos que eu fiz, que eu acho que foi um dos mais importantes, que se chama fuga baquiana, que você tem que aprender
a fazer uma composição que seja parecida, que se você ouvir e não for uma conhecedora extrema de todas as óperas de Bach, vou botar para você ouvir e vai falar que aquilo é Bach. Ou seja, é aprender a imitar. O meu estudo se baseou muito tempo lá em aprender a imitar fielmente, copiar. Tá. Em todos os sentidos, copiar o estilo, copiar a partitura, porque é uma forma muito boa de aprender. Olha. Então, o que acontece? A gente trabalha praticamente com probabilidade. Vou dar um exemplo. Se tem uma nota X, Y e Z, a gente vê que pega 50 composições de Bach e vê que em um determinado número de vezes tem muito a X. Certo. 50% das composições tem a X. Eu falei Y? Você falou X. Falei X, mas agora é Y. Você falou Y e Z. Era Isso. Y, né? Y e Z. Aí depois a Y a gente vê que é muito menos. E a Z quase não aparece. Então como é que você vai fazer? Você vai pensar, poxa, muito mais probabilidade de eu usar essa nota do que essa. Então você vai vendo os acontecimentos. E através desses acontecimentos, você cria uma estatística geral de ver essa probabilidade. Quantas vezes esse movimento dessa nota para essa aconteceu? Que maravilhoso. Né? Então, é um estudo bem praticamente matemático, científico, mas além dele ser tudo isso, é um estudo de lógica, né? Probabilidade. Então, o que a gente faz? Você aprende, faz tudo isso, errar é humano, né? A gente vai, faz, mas erra também. Isso eu estou dando um exemplo ou outro, não estou indo tecnicamente na música, que seria assim, quintas paralelas, em um termo bem técnico. Bach fez 4 vezes isso. Então, a gente sabe que isso é uma coisa muito rara de acontecer. Você não vai usar isso quase nunca. Para quem for músico entender isso, só a explicação técnica. Mas, por exemplo, a gente pega essa probabilidade e vai lá, né? E dentro desses parâmetros faz uma composição que vai ter uma semelhança com aquela. Isso que a gente aprende, a gente pode ensinar para uma máquina. Dar essas probabilidades de combinações. De como as notas podem se combinar. E essas combinações, elas podem ser feitas por nós, e eu posso demorar 5 horas. Ou hoje em dia você pode criar uma plataforma onde você coloca essas informações, coloca esses logaritmos, essas séries de ordem, e aí aperta o play, você tem uma combinação. Aperta o play, tem outra. Você pode fazer 10 mil em 1 segundo, né? Gente, então, facilita muito. Facilita muito, né? E é mais rápida que o raciocínio nosso. Tem uma perfeição maior. Agora, não acho que seja uma coisa de comparar o que é melhor, o que é pior, até porque isso eu acho que não descarta a necessidade de estudar e saber. Porque senão a gente vai ser vencido pela máquina. Não podemos, né, não saber o que está acontecendo e permitir só que uma máquina faça por nós. Agora, ter uma visão que um professor meu, Nadir Vacena, meu atual professor de música contemporânea, que ele fala que a música contemporânea e a música feita com a inteligência artificial especificamente, ela vai, daqui um curto espaço de tempo, superar a música feita por compositores. E ele é um grande compositor. Uau! Então ele fala, invistam em saber usar a inteligência artificial, né? Tá, porque a seu favor, né? Ao seu favor, e assim, eu acho que não vai dar muito para escapar disso. Porque já está acontecendo, né? Tem até além, para quem quiser se interessar, procurem lá, agora eu não vou lembrar, uma sinfonia do Beethoven que foi finalizada com inteligência artificial. Eu vou procurar. Então, essas coisas, elas já existem, né? Não é que está num futuro distante, elas estão aqui com a gente. Mas é muito legal essa visão de não ver como inimigo, né? Porque muita gente fala, não, vai destruir. Não vai destruir, não vai substituir, né?
eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa é, ela pode te ajudar. Ela pode trabalhar junto com você. Então, esse curso, esse master que eu faço em música contemporânea, é justamente nós aprendemos a usar isso ao nosso favor. Como fazer combinações de notas rápido. Porque isso ajuda, né? Gera tempo. Agora, existe uma mudança. Mudança de estilo, mudança de paradigmas. A gente está num período de transformação, eu acredito, do mundo, né? Sim. Agora, para onde estamos indo? Mas isso, Eu bola não de sei. cristal, talvez. João, a gente já está aqui no final. Eu queria que você falasse sobre os seus futuros projetos, o que você puder falar, né? Porque eu sei que alguns projetos seus são bem sigilosos, porque são grandes. Então, do que você tem feito, o seu trabalho autoral, que é incrível. Que tá mais no Instagram, né? Eu procurei no YouTube, acho que tem 3 vídeos no YouTube e tem no Spotify também alguns. Mas conta aí pra gente. Vou falar sobre esse trabalho autoral porque é o meu primeiro, né? Legal. Apesar de ter já essa história longa com a música, foi agora que eu me senti seguro para fazer isso. Porque eu acho que é muita responsabilidade. Muita. Tá fazer certíssimo. música, né? Fazer qualquer coisa a gente tem que ter responsabilidade, então eu me preparei assim e só me senti seguro agora e olha lá, né? Sim, me sinto seguro de fazer, mas sei que tem muitas coisas para melhorar. Esse trabalho autoral as pessoas podem encontrar como João Catan, lá no @joão.catan, C-A-T-A-N. Meu canal também tá João Catan. Nos streamings digitais de música também vocês podem encontrar lá. E eu tô começando a gravar ele agora. Não é um disco ainda, são mais coisas soltas para mostrar um pouco dessa versatilidade que eu tenho com violão e voz, com banda, com outros instrumentos. Esse é um projeto onde eu canto e toco e componho. Uau. Então, eu tenho no que vocês vão encontrar atualmente, a banda que está tocando comigo é feita por Léo Rodrigues, um percussionista que foi professor de pandeiro do meu irmão. Depois eu estudei com ele também no curso online dele, que é maravilhoso. Pandeiro também? Pandeiro. Nossa, na pandemia, eu falei, queria aprender um instrumento. Acho que pandeiro vai ser o mais fácil. Meu Deus, é muito difícil pandeiro. Aí eu também vi uns vídeos lá no YouTube e falei, acho que ainda não. Então, mas o Léo, além de ser um grande pandeirista, é um grande professor. Eu vou pesquisar o curso dele, então. Um músico maravilhoso. E também estou tocando com Cosme Vieira, acordeonista, um jovem talento prodígio que eu adoro. Acordeão é maravilhoso, né? E ele é o toque dele é maravilhoso, é poético. E uma percussionista também, uma jovem talento, talvez seja a mais jovem de nós, a Valentina Facuri, que é o Cosme Vieira, eles chamam esse acordeonista, e a Valentina Facuri, que é uma percussionista que eu conheço desde que a gente é adolescente, estudamos juntos. E a gente já tocava lá naquele período e já fazia um sonzinho às vezes, mas a gente nunca imaginou que os dois iam se profissionalizar dentro da música e anos depois. E ela trabalha com isso, ela é percussionista. Ela é percussionista. Porque sempre que eu vou a algum show, eu percebo que tem pouca mulher instrumentista, né? E é uma coisa que eu tenho uma vontade, assim, de reunir as mulheres instrumentistas e conversar sobre como ser mulher trabalhando nessa área que é tão masculina, né? Olha, mas apesar da música ser uma área muito masculina, eu tenho visto cada vez mais mulheres, por exemplo, que ótimo. A Valentina, uma cantora amiga minha, Litier, que bom. A Nina. Tem tantas pessoas talentosas, tem tantas mulheres maravilhosas, né? Muito mais nesse âmbito da composição, que eu acho que ainda é mais difícil. O meu conhecimento é pouco, né? De ver tantas mulheres compositoras. Ao menos na música clássica, a gente sabe que os nomes mais populares não são de mulheres, né? Infelizmente. Sim. Tem compositoras, Clara Schumann, existem pessoas que a gente encontra e vê a grandeza daquilo, né? Então, homens e mulheres, vamos nos unir para fazer as coisas acontecerem de uma maneira linda e equilibrada, porque essas mulheres que eu tô conhecendo hoje estão vindo com tudo, com uma qualidade extremamente boa,
maravilhosas e a gente precisa delas aqui, né? Realmente. Eu achei muito legal ter uma mulher na sua banda, porque não é comum. É uma pessoa incrível. O pensamento, obviamente, não foi por ser mulher ou homem, ou de uma coisa ou de outra, mas é por ser uma pessoa que dispensa comentários, porque senão não cabem. É uma pessoa talentosíssima e, como eu disse, vejo ela e vejo muitas outras também, das quais eu aprendo muito. Porque eu aprendo muito com ela, né? Então, acho que assim, a coisa importante da música é que a gente está sempre aprendendo. E esses colegas que eu citei agora são pessoas que eu estou sempre aprendendo, sempre buscando sugestão. Apesar de eu ser compositor e eu que levar e falar, vamos fazer assim, eu adoro perguntar, o que você acha? Ai, que bom! Isso é ótimo, que né? Ter a humildade de... Sempre vem um conselho precioso, né? Sempre vem um conselho precioso. Então, para quem quiser conhecer esse trabalho, procura lá, João Catan, e vai conhecendo um pouquinho mais. O plano é longo, né? A carreira de um músico dura muito tempo, né? Quando a gente constrói, eu sou uma pessoa que me dedico para isso. Então, eu quero poder acessar todas as pessoas. O meu plano, o meu objetivo é compartilhar, né? Tá. E eu acho que, assim, todo esse privilégio maravilhoso que eu tive de poder ter acesso ao conhecimento e a professores tão bons, e esses professores não se resumem a ter a experiência que eu tive na Europa. Não, tá? total. Esses professores são os mestres da cultura popular. Esses professores estão aqui na rua, quando a gente passa num samba, num pagode. Esses professores estão nas casas de forrotes, Rio do Araripe. Essas relíquias da música, né, elas estão todas perto de nós. Muito mais próximo do que a gente imagina. Então, a gente precisa reconhecer eles, pedir conselho, observar muito, né? Então, eu tive esse interesse em sempre ver esses mais velhos e aprender muito com eles. Então, minha sugestão é essa, que a gente não pare nunca de buscar referência, não pare nunca de buscar conhecimento, né? E a minha ideia com esse trabalho é poder compartilhar um pouco do que eu sei, criando minha linguagem, criando minha forma de fazer minha música, que seja para todos, né? Sempre lembrando que tudo que eu trago hoje é um complexo de tudo que eu aprendi, né? E continuo aprendendo, como eu disse, com meus colegas, e basta sair de casa. Aqui em São Paulo é muito fácil, né? Nossa, muito. É referência a todo vapor, assim. Tem show acontecendo toda hora, em todo lugar, coisa boa. E de graça, né? Como a gente comentou Pois aqui. é. Não só em São Paulo, né? Acho que São Paulo condensa a quantidade. Mas, assim, você vai para qualquer outro lugar, tava agora, como a gente falou, da Bahia, Rio de Janeiro. A música faz parte da nossa vida, né? Então, não deixe de ir num show, né? Isso mesmo. Vamos valorizar os artistas. Não ficar só na frente da TV, não deixe de ir num show. Valorize-se também. Também. Essa coisa maravilhosa que a arte traz. Isso é legal. Né? Vamos nos apoiar. Muito. Aliás, os visuais do seu álbum são maravilhosos, os clipes que você tem feito. Eu vou ter que agradecer aqui ao meu pai. Meu pai que... É isso, né, gente? Meu pai é uma pessoa que me apoia, além de ser um grande fotógrafo. Eu trabalho com amigos. Assim. Minha escolha é por pessoas que eu me identifico. Porque eu acho que esse segredo da magia... É muito difícil a gente explicar o que faz a coisa ficar boa, mas acho que o carinho é o tempero especial. Senão a comida de vó não era tão boa, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem que trabalhar com pessoas que a gente gosta, ser atencioso, ser confortável. Agradeço a todas as pessoas que me apoiam, desde o meu pai, que faz a direção fotográfica, até todos os assistentes que estão com a gente, Dona Beth, Mãe Beth, camareira, que cuida da nossa roupa com tanto carinho, Enzo, maquiador, enfim. São tantas pessoas aí que, sabe, cada uma delas faz a diferença. Dentro de um set de filmagem, cada uma delas faz a diferença. Então, é importante a gente tratar todo mundo bem. Muito importante.
olhar para as pessoas e lembrar que cada um que está ali tem sua vida, tem suas coisas, né? Sim, e está contribuindo para que o resultado seja como foi, né? Porque tem gente que fala, ninguém é insubstituível. Cara, como que é? Não. Como que as pessoas falam que as pessoas podem ser substituídas? Eu acho que não. Eu acho que se for trocar uma pessoa, o resultado vai ser diferente. Vai. Então, eu acho que cada um faz muita diferença. Sim. Paciência, né? Paciência sempre, porque produzir é estressante. Eu admiro muito os produtores. Eu, no caso, sou meu próprio produtor. Então, assim, eu sei quanto é estressante, lidar com pessoas é estressante, mas, gente, tenham paciência, que isso é uma coisa importante. Sabe, dar segundas chances para o outro é dar segunda chance para você mesmo. Atraso não é o ideal, mas acontece. Sim. Essas coisas todas acontecem. Quanto mais a gente souber contornar o problema, mais a gente vai conseguir chegar perto do que a gente quer. Acho que isso é o aprendizado que eu tenho tido maior nos últimos tempos sobre fazer esse trabalho, estar em contato com pessoas, é ter paciência, ter leveza. Sim. Leveza. Na hora que tiver tudo dando errado, paciência. Gente. Vai dar mesmo. É bem Nem isso. tudo dá certo na vida, né? E só de estar dando errado já deu certo também. A gente tá aqui para viver os altos e baixos, né? E aprender também com os erros, né? Total. Isso aí é indispensável. Ai, João, muito obrigada. Obrigado Foi você. incrível. Você vai voltar agora para a Europa, né? Quando você voltar para o Brasil, já avisa a gente, aí que a gente vai querer ver os shows. Simbora. E, pessoal, a gente também tá aí no Instagram, no TikTok. Eu também tô, Thaís Polimene, Instagram, TikTok, thaispolimene.com.br. Obrigada ao Matheus, a Brenda, a Ju e para todo mundo aqui que assistiu. Essa turma é da pesada. Não é? Valeu, gente.